Quando tudo começar a ruir, muita gente vai entrar em pânico. Mas Jesus nunca disse para ter medo. Ele deixou sinais, alertas e instruções claras sobre o que fazer quando esse tempo chegasse. A pergunta é: você reconheceria o início ou só perceberia quando fosse tarde demais? Você vai ver o que fazer quando o Apocalipse bíblico começar em breve. Assista o vídeo até o final e se inscreva no canal. Se você sente que algo espiritual está fora do lugar e quer entender melhor esses sinais, eu deixei um guia completo no comentário fixado. É um e-book com informações que não dá para explicar aqui. Continuando, você já percebeu que as coisas estranhas não causam mais estranheza? Ontem você viu uma notícia perturbadora no celular e continuou tomando café. Semana passada, algo aconteceu no mundo que deveria ter parado sua respiração, mas você apenas mudou de canal. Mês passado, alguém próximo disse algo que soou completamente fora do normal e você fingiu que não ouviu. Não é falta de sensibilidade, é algo diferente. É como se a capacidade de se assustar tivesse sido desligada aos poucos, sem que você percebesse quando isso começou. Há um aviso antigo que quase ninguém escuta porque ele não chega gritando. Não bate na porta exigindo atenção imediata, não ameaça com prazo final. Esse aviso simplesmente observa e aponta para algo que já está acontecendo, algo que começou muito antes de qualquer pessoa imaginar que haveria um problema. Jesus aparece nesse aviso de uma forma que pode incomodar quem espera a consolação. Ele não vem para acalmar, vem para mostrar. Não oferece explicações reconfortantes sobre por que as coisas estão como estão. Em vez disso, revela aquilo que as pessoas preferem não enxergar. E o que ele mostra não é um futuro distante de catástrofe, mas um presente silencioso de adaptação. Você conhece essa sensação. É quando algo está claramente errado, mas todo mundo age como se fosse normal. É quando você sente um desconforto inexplicável numa situação que deveria ser comum. É quando sua consciência sussurra que algo não está certo, mas sua mente racional encontra justificativas perfeitamente lógicas para ignorar o sussurro. Jesus não descreve o fim do mundo como um evento marcado no calendário. Ele alerta sobre um processo que já está em movimento. Um processo tão gradual que parece natural, tão sutil que parece inevitável, tão familiar que parece seguro. O problema não é o colapso final que todo mundo teme. O problema é a normalização silenciosa que prepara o caminho para ele. Pense na sua rotina de ontem. Quantas vezes você fez algo que não queria fazer, mas fez porque era mais fácil do que explicar por que não queria? Quantas vezes concordou com algo que não sentia verdade só para evitar conflito? Quantas vezes escolheu o conveniente em vez do certo, o prático em vez do honesto, o seguro em vez do verdadeiro? Não foram escolhas dramáticas. Foram pequenas concessões, micro-adaptações, ajustes sutis que pareceram insignificantes na hora. Mas Jesus alerta que é exatamente assim que os selos se rompem. Não no céu primeiro, dentro das pessoas. Cada concessão silenciosa é um selo que se abre. Cada vez que você sente que algo está errado, mas age como se estivesse certo, uma barreira interna se desfaz. Cada momento em que você percebe uma contradição, mas escolhe não questioná-la, uma proteção espiritual se enfraquece. O primeiro cavaleiro não vem anunciando conquista. Ele se apresenta como progresso, como melhoria necessária, como evolução inevitável. Você vê isso no trabalho, na escola, nas conversas, mudanças que são vendidas como avanços, mas que exigem que você abandone algo que sempre considerou importante, não de uma vez, aos poucos, com justificativas racionais, com benefícios visíveis. Jesus não condena o progresso, ele alerta sobre a sedução da conquista disfarçada.
Quando aquilo que se apresenta como melhoria exige que você se torne uma versão menor de quem você era, algo está se movendo por baixo da superfície. O segundo cavaleiro não traz guerra com clareza. Ele normaliza o conflito. Faz com que a tensão constante pareça parte natural da vida. Você vê isso nas discussões que nunca terminam, nos debates que nunca convencem ninguém, nas brigas que se repetem sem resolução. A guerra não é mais um evento específico, é um estado permanente disfarçado de normalidade. Jesus aponta para algo mais sutil. Quando as pessoas param de buscar paz porque se acostumaram com a agitação, quando o conflito se torna tão familiar que o silêncio causa ansiedade, quando a tensão vira combustível para se sentir vivo, a guerra já não precisa ser declarada. Ela já foi aceita como inevitável. Você conhece isso. É aquela sensação de que sempre tem alguma briga acontecendo em algum lugar da sua vida. Sempre tem algum conflito precisando ser gerenciado. Sempre tem alguma tensão precisando ser equilibrada. E quando não tem, você se sente estranho, como se algo estivesse faltando. O terceiro cavaleiro não anuncia fome gritando, ele se instala no meio da abundância. Jesus alerta sobre uma forma de fome que acontece mesmo quando a mesa está cheia. É a fome de significado em meio ao excesso de opções. A fome de conexão em meio ao excesso de contatos. A fome de propósito em meio ao excesso de atividades. Você sente isso quando come até ficar satisfeito fisicamente, mas continua com vontade de algo que não consegue identificar. Quando tem tudo o que pensou que queria, mas ainda sente que falta alguma coisa. Quando consegue o que sempre buscou, mas a conquista parece vazia. Jesus não está falando sobre escassez material, está alertando sobre abundância espiritual, sobre fartura que deixa fome, sobre consumo que não satisfaz, sobre aquisição que não completa. O quarto cavaleiro é o mais silencioso. Ele não mata o corpo primeiro, ele anestesia a consciência. Jesus alerta sobre uma forma de morte que acontece enquanto a pessoa ainda respira. É quando você para de sentir estranheza diante do estranho, quando para de sentir indignação diante do errado, quando para de sentir esperança diante do possível. Não, é depressão, é algo diferente. É uma dormência espiritual que faz com que tudo pareça cinza, mesmo quando há cor. É uma frieza interior que faz com que nada pareça importante, mesmo quando é. É uma distância emocional que faz com que você observe a própria vida como se fosse de outra pessoa. Jesus aponta para o perigo dessa anestesia. Quando você para de reagir ao que deveria causar reação. Quando aceita como normal aquilo que deveria causar revolta. Quando se conforma com situações que deveriam provocar mudança. A morte, nesse aviso, não é um evento. É um processo de desligamento gradual. O quinto selo é o mais perturbador. Jesus revela que existe uma conexão entre suas pequenas concessões e as grandes tragédias que você vê no mundo. Não uma conexão direta de causa e efeito, mas uma conexão espiritual de participação silenciosa. Quando você escolhe não ver o que está na sua frente, contribui para um estado de cegueira coletiva. Quando escolhe não falar sobre o que percebe, contribui para um silêncio que permite que coisas piores aconteçam. Jesus não está dizendo que você é responsável por tudo que acontece de errado no mundo. Está alertando que existe uma responsabilidade espiritual em cada escolha de perceber ou ignorar, de falar ou se calar, de agir ou se omitir. E que essa responsabilidade tem consequências que vão muito além do que você pode ver. O sexto selo traz sinais na natureza, mas Jesus aponta para algo mais profundo. A natureza reagindo ao desequilíbrio espiritual. Quando as pessoas perdem o senso de limite,
quando param de perceber consequências, quando agem como se nada tivesse peso eterno, alguma coisa se desloca na ordem natural das coisas. Você vê isso nos padrões estranhos que começam a aparecer, no clima que não segue mais, as regras que sempre seguiu, nos animais que se comportam de forma diferente, nas plantas que florescem fora de época. Não são sinais isolados, são reações de um sistema que perdeu o equilíbrio. Jesus não está fazendo previsões sobre terremotos específicos ou eclipses marcados. Está alertando sobre uma dessintonia fundamental entre a humanidade e a criação. Uma dessintonia que se manifesta em sinais que as pessoas preferem explicar apenas pela ciência, ignorando a dimensão espiritual do que está acontecendo. O sétimo selo é o mais assustador. Jesus revela que chegará um momento de silêncio total no céu. Não é paz, é suspensão. É o momento em que mesmo o céu para de reagir, porque a humanidade já não responde mais a nenhum tipo de alerta. É quando os avisos param de vir, porque não há mais ninguém escutando. Jesus não descreve esse silêncio como punição. Descreve como consequência natural de uma humanidade que se tornou surda para qualquer forma de comunicação espiritual. O céu se cala quando percebe que suas palavras não encontram mais eco na terra. E talvez o mais perturbador seja perceber que esse processo não é reversível pelos mesmos métodos que o criaram. Não é possível acordar do sonâmbulo espiritual apenas com mais informação, mais explicação, mais argumento. É necessário algo diferente. Algo que a própria pessoa precisa escolher ver, mesmo quando dói. Jesus não termina o aviso com promessas de resgate fácil. Termina com um convite para acordar enquanto ainda é possível escutar o próprio coração batendo. Enquanto ainda é possível sentir desconforto diante do que está errado. Enquanto ainda é possível escolher a verdade, mesmo quando ela complica a vida. Há algo que Jesus revela sobre as trombetas que pode mudar completamente a forma como você enxerga os problemas ao seu redor. Você já reparou como certas tragédias parecem avisos que ninguém escuta? Como se a própria realidade estivesse tentando chamar atenção para algo mais profundo, mas as pessoas só vissem a superfície? Um acidente que expõe negligências que já duravam anos. Uma crise que revela sistemas que já estavam quebrados há muito tempo. Uma doença que força alguém a repensar escolhas que vinha fazendo sem questionar. Jesus não descreve as trombetas como castigos que caem do nada. Ele as revela como exposições, momentos em que aquilo que estava escondido é forçado a aparecer. Quando as fundações falsas não conseguem mais sustentar o peso. Quando as estruturas podres não conseguem mais fingir solidez. A primeira trombeta atinge a terra. Jesus aponta para algo específico. Quando 1/3 da vegetação se queima, não é apenas sobre plantas. É sobre a base da vida que sustenta tudo o mais. Você vê isso quando sistemas que sempre pareceram confiáveis começam a falhar sem explicação clara. Quando instituições que sempre funcionaram começam a dar sinais de fraqueza inexplicável. Quando pessoas que sempre foram estáveis começam a demonstrar fragilidades que ninguém sabia que existiam. Não são colapsos dramáticos. São deteriorações graduais que de repente se tornam visíveis. Como uma árvore que parece saudável por fora, mas está oca por dentro, até que um vento mais forte revela a realidade. A segunda trombeta transforma o mar em sangue. Jesus alerta sobre algo que acontece com a comunicação entre as pessoas. Quando conversas que sempre fluíram naturalmente se tornam tensas, sem motivo aparente. Quando relacionamentos que sempre foram simples se complicam inexplicavelmente. Quando ambientes que sempre foram harmoniosos se enchem de mal-estar. Você sente isso naqueles momentos em que está conversando com alguém próximo e percebe que algo mudou, mas não consegue identificar o quê. As palavras são as mesmas.
O tom é parecido, mas há uma distância nova. Uma frieza que não existia antes, uma desconfiança sutil que nenhum dos dois sabe de onde veio. Jesus não está falando sobre brigas específicas ou conflitos óbvios. Está alertando sobre uma contaminação na forma como as pessoas se relacionam. Uma toxicidade que se espalha sem ninguém perceber exatamente como ou quando começou. A terceira trombeta amarga as águas. Jesus revela algo perturbador sobre as fontes daquilo que deveria nutrir. Quando as coisas que sempre deram vida começam a dar amargura. Quando atividades que sempre trouxeram alegria começam a trazer vazio. Quando conquistas que sempre trouxeram satisfação começam a trazer inquietação. Você conhece essa sensação? É quando consegue algo que sempre quis e sente gosto de nada. Quando faz algo que sempre amou e sente como se fosse obrigação. Quando está em um lugar que sempre trouxe paz e sente desconforto inexplicável. Jesus não está dizendo que as coisas boas se tornaram ruins. Está alertando que algo dentro de você mudou a forma como percebe aquilo que deveria ser fonte de vida. A amargura não está na água. Está na capacidade de sentir o gosto doce. A quarta trombeta escurece 1/3 dos astros. Jesus aponta para algo que afeta diretamente a orientação. Quando as referências que sempre guiaram suas decisões começam a parecer incertas. Quando os valores que sempre usou para distinguir certo de errado começam a parecer confusos. Quando as convicções que sempre deram direção começam a parecer questionáveis. Não é dúvida intelectual. É uma desorientação mais profunda. É quando você olha para escolhas que fez no passado com certeza absoluta e agora não consegue entender como teve tanta convicção. É quando princípios que sempre pareceram óbvios começam a parecer complicados demais para aplicar na prática. Jesus alerta que quando a capacidade de distinguir perde clareza, quando os pontos de referência moral começam a oscilar, quando aquilo que sempre serviu de norte começa a tremer, algo fundamental foi mexido na estrutura espiritual. Mas é na quinta trombeta que o aviso se torna mais específico e perturbador. Jesus fala sobre criaturas que sobem do abismo. Não monstros físicos, mas influências que emergem quando certas barreiras espirituais se enfraquecem. Influências que têm permissão limitada, mas real, que podem atormentar, mas não destruir, que podem confundir, mas não controlar completamente. Você já sentiu isso? Aquela sensação de que pensamentos que não são seus estão passando pela sua cabeça? Impulsos que parecem vir de um lugar que você não reconhece como sendo seu. Vontades súbitas de fazer coisas que vão contra tudo que você acredita, mas que chegam com uma força inexplicável. Jesus não está falando sobre possessão dramática ou eventos sobrenaturais óbvios. Está alertando sobre uma forma de influência que atua na fronteira entre o psicológico e o espiritual. Uma pressão que empurra pessoas na direção contrária às suas convicções, mas que pode ser resistida por quem ainda tem consciência suficiente para perceber que algo externo está pressionando. O problema é que essas influências são inteligentes. Elas não atacam diretamente aquilo que você considera mais importante. Elas começam pelas bordas, pelos hábitos pequenos, pelas escolhas que parecem insignificantes, pela sua rotina de sono, pela forma como você reage quando está sozinho, pelos pensamentos que passam pela sua cabeça quando você está cansado. A sexta trombeta libera algo ainda mais específico. Jesus fala sobre um exército de 200 milhões. Não soldados físicos, mas uma quantidade incompreensível de influências coordenadas. Quando as pressões deixam de ser isoladas e se tornam sistemáticas. Quando aquilo que parecia coincidência revela ter uma organização por trás. Você percebe isso quando nota
que os mesmos tipos de tentação aparecem em lugares diferentes, com pessoas diferentes, em momentos diferentes, mas sempre na mesma direção. Quando percebe que certas pressões surgem sempre nos seus momentos de maior vulnerabilidade. Quando repara que determinados pensamentos atacam sempre quando você está tentando se reconectar com algo verdadeiro. Jesus não está descrevendo uma conspiração humana, está revelando uma coordenação espiritual, uma inteligência que estuda padrões, identifica fraquezas e aplica pressão nos pontos exatos onde a resistência está mais baixa. E então Jesus fala sobre algo que pode ser o mais perturbador de todo o aviso. Criaturas cheias de olhos, não para causar fascínio, mas para gerar desconforto profundo. Olhos demais significam que nada passa despercebido. Nem os pensamentos que você tem quando acredita que está sozinho, nem as escolhas que faz quando tem certeza de que ninguém está vendo, nem as concessões que faz no silêncio do seu coração. Jesus aparece nesse contexto não para ameaçar, mas para lembrar uma realidade espiritual que a maioria das pessoas prefere ignorar. Tudo é visto, não apenas as ações externas, mas as motivações internas. Não apenas o que você faz, mas por que faz. Não apenas o que diz, mas o que pensa antes de decidir o que vai dizer. O desconforto não vem de ser julgado, vem de ser conhecido completamente, sem possibilidade de esconder, disfarçar ou explicar, e de perceber que você mesmo se esconde de partes de quem realmente é. O dragão que Jesus revela não é uma criatura fantástica de contos. É uma representação de um tipo de poder que funciona principalmente através da sedução e da mentira. Um poder que convence pessoas de que precisam dele para sobreviver, que oferece soluções aparentemente necessárias em troca de submissão gradual. Você vê isso quando se pega aceitando coisas que antes rejeitaria, só porque agora parecem inevitáveis. Quando concorda com mentiras, porque discordar se tornou complicado demais. Quando escolhe a segurança falsa em vez da verdade incômoda, porque a verdade exige que você tome atitudes que não quer tomar. Jesus não está falando sobre ditaduras óbvias ou opressões declaradas. Está alertando sobre formas de controle que se apresentam como benefícios. Proteção que exige renúncia de liberdade, conveniência que exige renúncia de princípios, segurança que exige renúncia de consciência. As duas bestas que emergem representam dois tipos de poder coordenado, uma que impressiona pela força bruta e outra que convence pela aparência de sabedoria. Uma que domina pela intimidação e outra que seduz pela inteligência. E Jesus alerta que a segunda é mais perigosa que a primeira, porque consegue fazer com que as pessoas escolham voluntariamente aquilo que as diminui. O sinal que essa besta oferece não é imposto à força no início. É apresentado como solução inteligente para problemas reais, como evolução natural de sistemas que já existem, como melhoria óbvia de processos que já estão em funcionamento. Jesus não descreve esse sinal como um número literal gravado na pele. Revela como uma marca de submissão interior, uma disposição mental de sempre escolher a saída mais fácil, mesmo quando a facilidade exige que você seja menos do que poderia ser. Uma tendência de sempre optar pelo que funciona, mesmo quando o que funciona vai contra aquilo que você sabe que é verdadeiro. E quando Jesus fala sobre Babilônia, ele não está apontando para uma cidade específica ou um sistema político particular. Está revelando algo sobre a sedução de tudo que parece grande, eficiente e indispensável. A sedução daquilo que funciona tão bem que questioná-lo parece burrice. Daquilo que oferece tanto conforto que dispensá-lo parece masoquismo. Babilônia não é destruída por um inimigo externo.
Ela desmorona quando as pessoas percebem que toda a sua grandeza estava sustentada por algo vazio. Quando descobrem que aquilo que parecia sólido era apenas fachada. Quando a eficiência revela seu custo real em humanidade perdida. Jesus termina esse aviso não com ameaças de punição, mas com um convite para enxergar, para perceber o que está acontecendo enquanto ainda há escolha, para acordar enquanto a consciência ainda funciona, para reagir enquanto a capacidade de reação ainda existe. Porque o verdadeiro perigo, segundo esse aviso antigo, não é ser pego de surpresa por uma catástrofe súbita, é chegar ao fim descobrindo que você passou a vida toda dormindo enquanto acordado, seguindo enquanto achava que estava escolhendo, obedecendo enquanto acreditava que estava pensando. O aviso não termina com data marcada ou prazo definido. Termina com uma pergunta silenciosa que cada pessoa precisa responder sozinha. Você ainda consegue sentir quando algo está errado? Você ainda consegue escolher a verdade quando ela complica a sua vida? Você ainda consegue ver o que está acontecendo, mesmo quando é mais confortável fingir que não vê? A resposta a essas perguntas não determina o que vai acontecer no mundo, determina o que vai acontecer com você dentro do que está acontecendo no mundo.